Ora, bom dia, espero que esteja tudo bem desse lado. Sou o Ricardo e este será o episódio 6 do podcast Talvez Incomode, que é sobre livros e histórias. Portanto, venho sempre a agradecer de alguma forma e desta vez vou agradecer a quem? A Ana Bacalhau. Eu mencionei o nome dela e uma música que eu achei apropriado àquele episódio, que foi há 2 episódios atrás, e decidi, na altura, fazer uma partilha no Instagram e adicionei a Ana Bacalhau. Pronto, lá está, associei a música dela e depois mandei uma mensagem à parte para dizer pronto, o quão eu sou fã dela e das músicas dela, e ela respondeu, e eu fiquei bastante contente, e ela até partilhou também a story, mas não é bem esse o meu objetivo, ficar em voga e essas coisas assim, mas fiquei contente sim dela ter visto a mensagem e ter respondido, por isso fiquei contentinho, pronto. Mas vamos lá ao conteúdo deste episódio, com o título A Liberdade Requer Coragem. No episódio passado, falei de um livro que foi como um espelho virado para mim e talvez para muitos homens também. Desta vez o reflexo é outro. A direção mudou porque fui obrigado a sair da minha própria visão e olhar a partir da perspectiva de uma mulher. O livro de que vou falar é, para mim, um dos melhores que eu já li. Aliás, já queria falar dele há algumas semanas. Vamos lá contextualizar e contar como é que cheguei a este livro. Já não é novidade nenhuma que vivi em Dublin durante algum tempo, como já referi noutros episódios, mas quando regressei a Portugal, uma das primeiras coisas que fiz foi procurar um clube de leitura presencial. Desloquei-me a 2 bibliotecas municipais, perguntei se havia clubes, e até havia, mas confesso que não fiquei muito convencido com a estrutura desses grupos. Foi então que deixei de lado a minha mentalidade mais arcaica e decidi procurar por um clube de leitura online. Passou um mês, talvez um pouco mais, e nada. Até parei de procurar, mas não parei de ler. E foi então que, no final de dezembro, vi uma publicação de um Instagram que sigo e gosto bastante, chama-se Confissões de um Livreiro. Eu já mencionei também num episódio anterior. Gosto muito das partilhas, acho-as divertidas, e naquela publicação em específico ele dizia que ia criar um clube de leitura através do Patreon. Pensei eu, isto pode ser interessante. Já tinha ficado várias vezes curioso com os livros que ele recomendava, e uma das razões principais pelas quais participo em clubes de leitura é precisamente essa: ler livros que não seriam a minha escolha natural, mas que podem revelar-se grandes surpresas. E que grande surpresa foi o primeiro livro escolhido. Pronto, chega de suspense. O título do livro é O Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Este livro foi lançado há mais de 70 anos e a história desenrola-se em Roma, nos anos 50, e é narrada em forma de diário por Valéria Cossati, uma mulher de 43 anos, casada e mãe de 2 filhos, e num domingo, ao sair para comprar cigarros para o marido, Valéria atreve-se a adquirir clandestinamente um caderno preto, um ato simbólico, já que aos domingos era proibido vender produtos que não fossem tabaco. Este caderno torna-se o seu espaço secreto de escrita, onde registra pensamentos e desejos que não pode partilhar com a família e com ninguém. Então, confesso que não conhecia a autora, nem fazia ideia do que me esperava, mas bastaram as primeiras páginas para perceber que iria ser um grande livro. O Caderno Proibido não é só um livro, digamos que é uma porta aberta para o mundo íntimo de uma mulher que, à primeira vista, parece comum, casada, mãe, trabalhadora, mas que aos poucos vai revelando uma profundidade emocional e uma inquietação que me prenderam de uma forma, bruta. E uma das coisas mais interessantes foi a sensação constante de estar a invadir um espaço privado, como se estivesse mesmo a ler o diário de alguém. Lá está, um diário proibido, como o próprio título sugere. É impossível não refletir sobre as limitações que muitas mulheres enfrentaram e ainda enfrentam, e sobre o papel da escrita como forma de manifesto. Mas o que mais me tocou foi essa procura por identidade, por espaço próprio, por voz. Nem tanto como mulher, mas como pessoa.
E talvez o mais desconfortável foi perceber o quanto, às vezes, nós, homens, nem nos damos conta de quanto esse espaço lhes foi negado. E é aí que o livro me bateu mais fundo. É exatamente por aqui que quero continuar, ou seja, pela perspectiva de um homem a ler este livro, mas sem dar spoilers. Pelo menos vou tentar, prometo. Então, o marido da Valéria é o Michel, ou Miquel. À primeira vista, até pode ser um bom marido, não a maltrata, tem uma atitude passiva, está sempre ali, presente, mas, sinceramente, desculpem-me a expressão, mas para mim ele é um verdadeiro coninhas. É aquele tipo de homens que se esconde atrás do silêncio, que se acomoda à estrutura patriarcal e que acha que ser passivo já é o suficiente para ser considerado bom. E não é. E atenção, se estou a dizer isto desta forma é porque talvez saiba o que é ser esse coninhas, não é, Ricardo? Pronto. Depois temos o filho deles, que curiosamente chama-se Ricardo. Eles acha-se muito moderno, muito à frente, mas no fundo é só um produto da mesma mentalidade que o pai, só que vá, talvez com um discurso mais moderno. E depois, há a minha personagem favorita, a filha, Mirella. Embora no princípio não estava a gostar dela, enquanto o Ricardo, por exemplo, vive aquela arrogância típica de quem acha que já sabe tudo sobre o mundo, a Mireia, a sua irmã, apesar de nova, tem uma maturidade emocional e uma consciência da sua posição como mulher que impressiona. Ela basicamente não aceita o que lhe é imposto, seja em relação ao amor, à moralidade ou às expectativas familiares. Ela muitas vezes parte a louça toda com a sua atitude. É inspirador, diria eu. E o mais bonito, apesar de tudo, ela tem uma ligação com a mãe que é feita de silêncios. Há ali uma ternura, uma compreensão subtil, como se ela visse a mãe de forma mais profunda do que todos os outros. Como se quisesse dizer: eu sei o que tu sentes, mesmo que ninguém saiba. E é na Mireia que me inspirei no título deste episódio. A liberdade requer coragem. Ela, para mim, representa a liberdade que atravessa toda a narrativa do livro. Ela conquistou-me, não porque é perfeita, não é, mas porque tem coragem, porque vive uma frontalidade e uma assertividade raras. E talvez, sem o saber, é ela quem mais oferece à mãe uma espécie de significado à sua vida. Aliás, vou ler aqui um parágrafo que a Valéria escreveu no seu diário sobre uma conversa com a sua filha. Mireia sorria e disse-me: Mãe, por que é que não podes admitir que eu seja feliz à minha maneira? Disse-lhe que a felicidade, pelo menos como ela a imagina, não existe. Sei-o por experiência. Ela objetou: Mas tu tens a experiência de uma vida só, a tua. Por que é que não queres deixar ao menos a esperança? E pronto, acho que já incomodei o suficiente. Teria tanta vontade de ler mais coisas. Meu Deus, sublinhei e escrevi tanto neste livro, enfim. E hoje volto a trazer uma partilha de uma pessoa. Como já referi, li este livro no clube de leitura e no final de cada mês há um encontro online onde todos partilhamos as nossas impressões. E mesmo sendo online, vai-se criando afinidade com algumas pessoas e a Raquel é uma delas. Uma pessoa muito porreira, porque para além de ter uma página de Instagram muito interessante, que se chama A Catarse da Laranja, ela aceitou o desafio de mandar um áudio com a sua opinião acerca do Caderno Proibido. Ora, ouçam lá a simpática Raquel. Temos duas heroínas no Caderno Proibido: Valéria e Mirella, a sua filha. Por um lado, Valéria, uma mulher emancipada num pós-Segunda Guerra Mundial, que, ao contrário de todas as suas amigas, é a única que trabalha, que contribui para o orçamento familiar e que, apesar de transmitir aos filhos o peso da responsabilidade de ter um emprego, na verdade é no escritório que ela se sentia realmente livre e tinha orgulho no reconhecimento das suas capacidades. Por outro lado, temos Mirella, a filha de Valéria, que cresce já neste pós-guerra, e para ela não é óbvio que casar e ter filhos é uma prioridade, mas sim formar-se, terminar a universidade e ser financeiramente independente, que curiosamente foi algo sempre incentivado pela mãe, que sempre a incentivou a estudar, para ter
mais escolhas no futuro e ser independente. O Caderno Proibido acaba por ser a catarse da Valéria. Ela encontra no caderno a oportunidade de desabafar, de conversar, de refletir sobre aquelas inquietações profundas que acabamos por não ter coragem de partilhar com ninguém. Desta forma, ela consegue gerir todas as mágoas, todas as dúvidas que vão crescendo dentro de si. E esta catarse da Valéria leva a diferentes reflexões. Será que é feliz no casamento? Será que quer mesmo estar ali todos os dias a limpar, a cuidar do marido e dos filhos? Ou quer simplesmente agarrar na sua própria vida e fazer aquilo que realmente lhe apetece, seja isso o que for? Torci até ao fim por uma reviravolta. Torci até ao fim que a Valéria tomasse parte da coragem que a filha tem e conseguisse impor o seu caminho, a sua vontade. Mas bom, vou-vos deixar ler o livro para tomarem as vossas próprias reflexões. Deixo-vos com um pequeno excerto no dia 5 de fevereiro, entre a Valéria e o marido Michel. Naturalmente, continuava Michel, e na verdade, a atitude da Mirella, a sua aspiração à liberdade, à independência, nós também tivemos. Também? Claro que sim, disse ele, sorrindo, ansioso por passar por cima todas as explicações. Depois passa. Perguntei-lhe porque é que passa, e ele não soube, não quis responder. Disse que de algum tempo para cá eu ando muito nervosa de ir ao médico. Pouco depois, fingi que estava a dormir. Pensava que entre mim e Michel, tal como entre mim e a minha mãe, se estabeleceu há anos uma espécie de linguagem convencional. Ele sabe, tal como eu, que estou ótima. Talvez ambos nos recusássemos a aceitar que aquilo não sei que é indefinível que torna os nossos filhos rebeldes, para nós tivesse realmente passado. Quero agradecer à Raquel pelo áudio e também por ter mencionado partes da mensagem do livro que eu não tinha dito. E isso é por isso que estas partilhas, lá está, isto foi um pequeno exemplo do que acontece do debate de um livro quando um grupo termina. Há sempre pontos de vista e há sempre coisas que ficam diferentes de pessoa para pessoa. Por isso, muito obrigado, Raquel. E só quero acrescentar mais uma coisa do livro. Isto pode parecer estranho, mas acreditem, não escolhi este livro nem o título do episódio por causa do 25 de Abril, que está aí a chegar. Mas, curiosamente, acabou por ganhar ainda mais sentido assim. No dia em que o Clube de Leitura se reuniu para debater o livro, surgiram várias reflexões com as quais me identifiquei, mas houve uma em particular que me acompanhou do início ao fim da leitura, que foi a liberdade. Juro, só conseguia pensar nisso. E até pode parecer um paradoxo, porque no livro a Valéria não tem liberdade nenhuma. E na altura em que o livro foi escrito, essa era a realidade. Não só em Itália, mas um pouco de todo lado. E hoje temos a sorte de viver com liberdade. No entanto, tantas vezes somos nós próprios a condicioná-la. Por ideias feitas, por moralismos que não são realmente nossos, mas que nos foram impostos ao longo do tempo. Pronto, e termino aqui, senão está pano para mangas. Mas podem também partilhar a vossa opinião sobre a liberdade e sobre o que é que acham disso, porque é sempre bom trocar assim estas ideias. E agora vai acontecer uma mudança aqui na rúbrica da mania do intelectual, porque vou manter o jingle, mas vou mudar. Ou seja, em vez de uma palavra, eu gostei da ideia de associar uma música ao episódio, quando eu fiz há 2 semanas atrás, e vou continuar nessa vibe. E não sei se é coincidência ou não, mas eu estava ao longo desta semana a pensar qual seria a música adequada e tinha uma ou outra assim selecionada, mas eu ontem fui a um evento, a um quiz, uma noite de quiz num café, e é muito engraçado. Existe sempre à terceira terça-feira do mês, aqui em Santa Maria da Feira. Uma das provas que costuma haver é cantar uma música e depois existe a pontuação. E uma música que houve ontem, que eu nunca tinha prestado atenção à letra, tocou-me e não foi só a mim, mesmo ao grupo. Até uma amiga minha disse: esta letra é muito boa. E nunca tinha reparado, e é uma música certamente que toda a gente conhece, pelo menos lá está quem é da cultura portuguesa, e pronto, vai ser essa música que eu vou escolher, espero que ouçam e gostem. A mania do intelectual. A música é então
Nasce Selvagem dos Delfins. Sugiro mesmo darem atenção à letra, porque acho que faz muito sentido e acho que se encaixa perfeitamente neste episódio. E portanto, o que é que eu hoje trago como partilha da semana? Só trago mesmo uma, porque vai bastar. Eu no episódio anterior falei de um evento que eu estive presente. Primeiro porque queria conhecer muito o Bruno Nogueira, mas porque também gostei da temática do evento, porque é sobre livros, maioritariamente. O evento é Literatura em Viagem, promovido pela Câmara de Matosinhos, que são conversas com escritores e que nós podemos estar presentes, e acho que se tira muito sumo dessas conversas. Autores esses são os nossos ídolos, por isso é uma oportunidade de estarmos perante eles. Mas o que é que aconteceu? Então, no passado fim de semana, houve novamente conversas. E uma delas era o Ricardo Pereira, o moderador, ou seja, o entrevistador, e eu queria muito ir, e até convidei desta vez um amigo meu, que também é um grande fã do Ricardo Pereira, e disse-lhe, olha, porque é que nós não vamos juntos? E acho que vai ser engraçado. E eu vi previamente o que é que se tratava e percebi então que o Ricardo Pereira ia ser entrevistador, ia então entrevistar uma escritora inglesa que se chama Jenny Kleeman, que escreveu um livro que o título é Robôs Sexuais e Carne Vegana. E quando eu li, ou seja, eu achei curioso porque é que o Ricardo Araújo Pereira tinha lido aquele livro e nunca o tinha visto falar sobre esses temas mais futuristas, e achei logo muito interessante. Pronto, nós então deslocamos já ao sítio antecipadamente, porque nós queríamos estar nas filas da frente e conseguimos. E eu via com muita vontade de assistir, porque pronto, isto vai ser cómico, é o Ricardo Pereira, vai ser mesmo divertido. Pronto, ia com esse espírito, mas ele veio um efeito contrário. Ou seja, também houve esse espírito humorístico que ele tem, e ainda bem, porque o tema foi, digamos, pesado e ele suavizava sempre ali com uma boa piada, ali uma boa característica de humor que ele tem, não é? Mas foi bastante também bom ouvir aquilo de uma forma mais otimista. O meu amigo comprou o livro e eu pedi-lhe logo emprestado. Aliás, também compramos 2 livros ao Ricardo Pereira, para depois ele também assinar no fim, e tivemos perante ele. Também foi muito engraçado, porque eu não sou propriamente um rapaz muito grande, e eles dois são enormes, e eu fiquei no meio da foto, e pronto, e parecia que era o único que estava sentado na foto, enfim, coisas. Mas o que realmente mais espantou, e o que me marcou, infelizmente, não é? Não sei, não foi essa presença do Ricardo Pereira, mas foi o tema da conversa, sobre coisas que eu se calhar não tinha, ou seja, tinha até noção, poderia existir, mas nunca quis mergulhar muito nessa realidade, mas deixa-me muito inseguro, não pela evolução tecnológica, mas aquele medo que nós, acho eu, vimos já acompanhar, que muitas coisas são criadas, se calhar num sentido, mas depois, lá está, há pessoas que o usam para outros fins, que acho que não é para bem da sociedade. E assim foi. Este livro eu ainda não o terminei, acho que depois vou dedicar um episódio a falar sobre ele, não sei quando, mas posso já cegamente recomendar. Chama-se então Robôs Sexuais e Carnes Veganas, da Jenny Kleeman, e se calhar faz aqui um aviso prévio, porque tenham cuidado, porque esse livro, sim, incomoda muito. Mas pronto, foi um bom evento, gostei bastante, ficou marcado, e é isto que nós temos para hoje. Não vou alongar mais, vou dar só para ter aqui um pouco mais de quentinho no final do episódio. Na próxima semana eu já escolhi o livro. Isto acontece-me sempre quando termino de escrever o episódio, meio que consigo logo perceber qual é o livro a seguir. Vou deixar só aqui uma pequena pista para a próxima semana. Do livro que eu vou falar é de um autor que muitos consideram difícil, mas que quando se apanha o jeito torna-se facilmente fã. Pronto, é com isto, com este tom, que eu me vou despedir, e quero agradecer muito a quem ouviu e espero que tenham gostado. Obrigado, boa semana e até já.